Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vande. E nós queremos te convidar a passar esse tempo no divã com Deus. Quais são os teus talentos? Vocês sabem para que ele serve? O que você tem nas mãos? O que você tem de habilidades? O que você tem de capacitação? Como que você tem lidado com isso? Você acha que é pouco? Eu tenho muito poucos talentos. Eu não sei muito como fazer as coisas. A gente quer te convidar a colocar esses talentos, esses dons, essas capacitações na mão de Deus. Fique conosco. Nós vamos compartilhar um texto com você que está em Marcos 6, a partir do versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muita coisa. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na verde grama. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Qual que é o contexto dessa palavra? Qual é o contexto que estava vendo aqui, minha irmã? Então, Jesus acabou de saber, que João Batista, seu primo e o profeta que o antecedeu, tinha sido decapitado. Então, assim, a gente imagina que Jesus estava passando por um momento de perda, de luto ali. E ao mesmo tempo os discípulos estavam voltando de uma obra grande, e estavam cansados, e Jesus os chama para irem num lugar mais afastado para descansar. E nesse meio termo, quando eles estavam indo ali, para esse lugar, para descansarem, Jesus para orar, o que acontece? A multidão chega na frente e Jesus olha para aquelas pessoas e ele sente compaixão daquelas pessoas. O texto relata que Jesus olha para elas como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus se compadece e se volta ali para essas pessoas. Então, assim, já falando do contexto, eu creio que a gente pode entender que muitas vezes a gente pode estar fechado nas nossas perdas, nos nossos lutos, nas situações difíceis ao nosso redor, ou às vezes muito cansados com o nosso dia a dia, e nós deixamos de ter um tempo para estar com o Senhor e às vezes também de levar a presença de Deus ou levar a palavra, uma palavra de esperança, ouvir uma pessoa que está do nosso lado, porque às vezes nós não enxergamos e não nos compadecemos. A gente se fecha naquela perda, naquele momento difícil que a gente está vivendo ou no cansaço do dia a dia e a gente não entende que às vezes do nosso lado tem alguém que precisa de um abraço, de um ouvido, de uma atenção, de um carinho. E uma coisa que você me falou me chamou muita atenção, porque muitas das vezes o que é esse cansaço, o que é muitas vezes esse momento de luto, de tristeza, é causado pela rotina. A rotina muitas vezes tira você de parar para ouvir a Jesus e muitas das vezes coloca um pensamento no seu entendimento que é tipo assim: eu não sou apto para fazer isso. E a gente vê um contexto desse retorno dos 12 discípulos, são 12 pessoas inaptas, chamadas pelo Senhor Jesus, para confundir os mestres da lei, e o Senhor os comissiona no envio, eles vão, eles pregam, eles expulsam demônios, eles curam enfermos, eles voltam alegres para o Senhor Jesus,
E se você parar para pensar, por que essa multidão se ajuntou? Porque vieram seguindo os discípulos. Verdade. Vieram nesse contexto de voltar porque viram aquilo que os discípulos estavam fazendo. E os discípulos chegam exaustos. E Jesus fala, vamos atravessar por um lugar como você falou. E chega nesse ponto que a palavra é ministrada, algo espiritual é liberado, mas eu sempre entendo que existe um nível a mais de fé que o Senhor quer nos trazer. E qual é esse nível mais de fé? O Senhor fala para os discípulos, alimente eles, que eles estão com fome. E muitas vezes é isso. E falta essa fé, porque eles olham pro dinheiro. Será que convém que a gente gaste 200 denários para alimentar todo esse povo? Verdade. Eles olham para o que eles tinham ali e eles consideram aquilo insuficiente. Sim. Quantas vezes a gente olha para a gente e acha que o que a gente tem é insuficiente? Não falando somente de dinheiro, mas falando de talentos, de dons, de capacitação, habilidades, seja profissional, seja pessoal mesmo, sejam recursos também. Sim. Muitas vezes a gente olha para o que a gente tem nas mãos e a gente acha que é muito pouco. E de cara, né, olhando esse texto, a gente entende que não existe pouco quando a gente convida Jesus para estar com a gente. É isso que a gente observa ali. Sim. O que eles tinham para eles era insuficiente. Sim. Mas com Jesus junto, jamais. Jesus multiplica. Precisa-se que a gente coloque nas mãos de Deus o que nós temos. Porque sozinhos vai continuar pouco, né, o que a gente tem. Mas se a gente chama Jesus e se a gente entrega nas mãos dele o que nós temos, podem ser talentos, gente, né? Tão simples do dia a dia, que nós temos habilidades para fazer coisas, para abençoar pessoas muitas vezes. E se a gente entrega isso que a gente tem nas mãos para o Senhor, Ele multiplica e Ele pode alimentar, né, muitas pessoas através desse pouco que a gente acha que é o que nós temos na mão. Verdade. Então a primeira chave que nós queremos entregar para você nesse momento é: se analise, veja qual é o pouco que você tem para entregar na mão do Senhor. Qual é o seu talento? Faça essa avaliação. Não importa se você passou momentos de tristeza, não importa se você passou momentos de angústia, não importa se você passou momentos de euforia, de vitórias. Pare para pensar agora e veja o que você tem na mão. O que você pode depositar nas mãos do Senhor Jesus. Porque você pode ter certeza que Ele vai dar graças naquilo que você entregar para Ele e vai alimentar a multidão. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é que muitas das vezes nós não damos porque nós temos medo que falte para nós. E os discípulos muitas vezes poderiam estar pensando naqueles 5 pães e 2 peixes, eles poderiam se alimentar depois. A questão é, quando você entrega o seu talento nas mãos do Senhor, você nunca volta de mão vazia. Então essa segunda chave que eu quero entregar nesse texto para vocês, que entreguem o seu talento nas mãos do Senhor, confia nele. Por quê? Porque cada discípulo voltou com um cesto cheio. Então, tudo aquilo que você coloca na mão do Senhor, Ele multiplica tanto que você nunca volta para casa de mão vazia. Você sempre volta com uma colheita. Eu sempre falo, né, que quando Deus dá uma capacitação para a gente, Ele nunca está pensando na gente só. Às vezes a gente fica querendo, me capacita nisso, Deus, me ajuda a fazer aquilo. Só que Ele nunca olha só para nós. Deus enxerga muito maior do que nós, né? E tudo que Ele coloca na nossa vida como capacitação, ou como dons, como recursos, é para abençoar muito mais pessoas, é para alcançar muito mais pessoas. Mas à medida que a gente vai alcançando muito mais pessoas e abençoando as pessoas com o que nós podemos oferecer, Ele também nos alimenta, Ele também nos supre. Isso também retorna para nós. Verdade. Então nós queremos te encorajar a descobrir aquilo que você tem, entregar na mão do Senhor Jesus e experimentar uma colheita que você nunca experimentou até o dia de hoje, porque confia. E quanto mais você der, mais você vai receber. Tá bom? Que Deus te abençoe. E a gente quer convidar você também para estar curtindo esse vídeo, para estar compartilhando, para estar apertando o sininho ali para receber depois as notificações dos próximos vídeos. E se inscreva no canal se não é inscrito ainda, né? E dá um like, dá um joinha. E acompanha a gente também na mídia social. Qual que é o Instagram nosso? Diego Vanderlé. E nossa página no Facebook é Divan com Deus. Seja lá, seja um multiplicador de bênção. Não retenha, mas multiplique as bênçãos que o Senhor colocou na sua vida. E que Deus te abençoe. Amém.